Capítulo 3 Parto de alma. Podemos ler, na passagem de Isaías 66:8, que Sião mal sentiu as dores de parto, e já deu à luz os seus filhos. Realmente, esse é o elemento mais fundamental da obra de Deus. Pode nascer um filho sem dores de parto? Pode haver nascimento sem parto? No entanto, quantos esperam na dimensão espiritual algo que não é possível nem na dimensão natural? Ou, meu irmão, nada, absolutamente nada menos que um parto de alma pode produzir um filho. Finney diz-nos que não tinha palavras a proferir, mas podia tão somente gemer e chorar, quando pleiteava perante Deus em favor de uma alma perdida. Experimentava autêntico parto da alma. Poderíamos sentir dor no coração por uma criança que se afoga, não, porém, por uma alma que perece? Não é difícil que alguém chore quando percebe que seu pequenino está mergulhando para o fundo do rio pela última vez. É quando a angústia é espontânea. Não é difícil, semelhantemente, que alguém sinta angústia, quando vê o ataúde que contém tudo quanto ele amava sobre a terra afastar-se na direção do cemitério. Mas, entender que almas preciosas, imortais, perecem ao nosso derredor, precipitando-se irremediavelmente nas trevas do desespero, perdidas na eternidade, e não sentir angústia nenhuma, não derramar lágrimas, não conhecer o parto da alma. São frios os nossos corações? Não conhecemos a compaixão de Jesus? Deus nos-la pode conceder. A falta será nossa se não a recebermos. Jacó, como você deve estar lembrado, passou pelo parto de alma até vencer. Mas, quem está agindo assim hoje? Quem está passando pelo parto de alma, em suas orações? Muitos crentes, até mesmo entre os nossos líderes evangélicos mais espirituais, contentam-se com passar alguns minutos diários de joelhos, para se ensoberbecerem, a seguir, pelo tempo que dedicam a Deus. Aguardamos resultados extraordinários, verdadeiras maravilhas, milagres. Seguir-se-ão sinais e prodígios, mas somente mediante esforços extraordinários no terreno espiritual. Portanto, nada menos que um apelo contínuo e agonizante em prol de almas, hora após hora, dia e noite, em oração, será capaz de levar-nos a prevalecer. Por conseguinte, cingivos de pano de saco, e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais, e a libação, cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1:13,14. Ah, é verdade, Joel sabia o segredo. Nós também, ponhamos de lado tudo mais e comecemos a clamar ao Senhor. Lemos nas biografias de nossos antepassados que se mostraram mais bem-sucedidos na conquista de almas, que oravam em secreto durante horas a fio. Fazemos então uma pergunta: poderíamos obter os mesmos excelentes resultados sem seguir o exemplo deles? Caso não precisemos orar tanto, provemo-lo ao mundo, descobrimos um método superior. Caso contrário, em nome de Deus, comecemos a seguir aqueles que, pela fé, com paciência, tornaram-se herdeiros da promessa. Nossos progenitores espirituais choraram, oraram e agonizaram diante do Senhor, em favor dos ímpios, visando a salvação deles, e não descansavam enquanto os pecadores não fossem feridos pela espada da palavra do Senhor. Esse é o segredo do êxito retumbante dos gigantes espirituais do passado. Quando as coisas se paralisavam, eles lutavam em oração até que Deus derramasse de seu espírito sobre os homens, que assim se convertiam. Samuel Stevenson. Todos os homens de Deus eram poderosos homens de oração. Somos informados de que o sol nunca surgia no horizonte, na China, sem encontrar o Jason Taylor de joelhos. Não admira, portanto, que a missão para o interior da China tenha sido tão maravilhosamente usada por Deus. A conversão é uma operação efetuada pelo Espírito Santo, e a oração é o poder que assegura essa operação. As almas não são salvas pelo homem, e sim, por Deus, e posto que ele opera em resposta à oração, não temos outra alternativa além de seguir o plano divino. A oração movimenta o braço divino, que põe o avivamento em ação. A oração que prevalece não é fácil. Somente aqueles que têm estado em conflito com os poderes das trevas sabem que ela é difícil demais.
Paulo escreveu dizendo que não temos que lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, Efésios 6:12. E o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Quão poucos encontram tempo para a oração. Resta-lhes tempo para tudo mais, como tempo para dormir e tempo para comer, tempo para ler o jornal e assistir a novela, tempo para visitar os amigos, tempo para tudo o que acontece debaixo do sol, porém, não lhes resta tempo para a oração. A coisa mais importante de todas. Pense em Susana Wesley que, embora fosse mãe de 19 filhos, encontrava tempo para trancar-se em seu aposento 1 hora inteira diariamente, onde ficava sós com Deus. Meu amigo, não se trata tanto de encontrarmos tempo, e, sim, de criarmos tempo. E podemos criar tempo, se assim o quisermos. Os apóstolos consideravam tão importante o ministério da oração que não quiseram desviar seu tempo, realizando o serviço de distribuição de alimentos. Antes, disseram, mas nos perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos 6:4. No entanto, quantos ministros do Evangelho tomam para si a responsabilidade financeira do trabalho, e quantos oficiais da igreja esperam que os pastores se encarreguem de tarefas administrativas? Não admira, pois, que o trabalho espiritual desses pastores tenha tão pouca importância. Naqueles dias subiu ao monte fim de orar, e passou a noite em oração a Deus, Lucas 6:12. Esse é o registro bíblico a respeito do Filho de Deus. Ora, se era necessário que ele orasse assim, que se dirá de nós? Ou, medite nisso, passou a noite em oração a Deus. Quantas vezes isso poderia ser descrito a nosso respeito? Isso explica o poder de Jesus. Qual é a explicação para nossa debilidade espiritual? Os profetas antigos exortavam-nos com todo fervor a que tenhamos uma vida de oração. Ouça o clamor de Isaías. Vós os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Isaías 62:6,7. Os profetas não somente exortavam os outros a que orassem, mas eles mesmos se dedicavam à oração. Disse Daniel: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei. Daniel 9:3,4. E Esdras, igualmente, brandiu essa poderosa arma, em todos os momentos difíceis. E me pus de joelhos, e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse, meu Deus, Esdras 9:5,6. E em seguida lemos a sua notabilíssima oração. O mesmo método foi seguido por Neemias. Quando ouvi estas palavras, relata ele, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Essa era, semelhantemente, a prática seguida pela igreja primitiva. Achando-se Pedro encarcerado, somos informados de que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, Atos 12:5. E lemos também que muitos se encontravam reunidos e oravam na casa de João, chamado Marcos, Atos 12:12. E agora, como fecho digno, podemos examinar o registro das relações de Deus com seus servos honrados, ouvindo o que eles têm a dizer acerca do segredo da obtenção de resultados. Que Deus nos impressione vivamente com a preocupação pela oração e pela súplica, que caracterizava aqueles poderosos gigantes espirituais, e que lhes infundia tão grande trabalho de alma. John Livingstone passou a noite inteira, anterior a 21 de junho de 1630 em oração e conferência, estando designado para pregar no dia seguinte. Após haver falado por cerca de 1 hora e meia, algumas gostas de chuva predispuseram o povo para debandar. Livingstone perguntou se porventura havia algum abrigo capaz de protegê-los contra a tempestade da ira de Deus, e prosseguiu por mais 1 hora. Houve cerca de 500 conversões naquele mesmo lugar. Livingstone de Sotis. Há alguns anos conheci um ministro do Evangelho que promoveu reavivamentos por 14 invernos sucessivos. Eu não sabia como explicar esse fenômeno espiritual, até que vi um dos membros de sua congregação levantar-se em um culto de oração, e fazer uma confissão.
Disse ele: irmãos, há muito tempo que tenho o hábito de orar cada sábado à noite, até depois da meia-noite, pedindo a descida do Espírito Santo sobre nós. E agora, irmãos, e nesse ponto ele começou a soluçar, confesso que tenho negligenciado essa prática há 2 ou 3 semanas. O segredo fora revelado. Aquele ministro possuía uma congregação dedicada à oração, Charles G. Finney. A oração prevalecente ou eficaz é aquela que consegue a benção que busca. É aquela oração que move a Deus realmente. A própria ideia envolvida na expressão oração eficaz é que ela atinge os seus objetivos. Charles G. Finney. Em certa cidade não tinha havido reavivamento por muitos anos, a congregação evangélica estava quase extinta, os jovens não eram convertidos, e reinava uma desolação geral invencível. Morava numa parte remota da cidade um homem idoso, ferreiro de profissão, tão gago que dava dó ouvi-lo. Estava sozinho em sua oficina, em certa sexta-feira, quando sua mente se preocupou demais com o estado espiritual da igreja e das pessoas impenitentes. A sua agonia se tornou tão intensa que o velho se sentiu induzido a deixar de lado o seu trabalho e fechar a oficina, a fim de passar a tarde em oração. Prevaleceu em oração, e no sábado visitou o ministro e lhe expressou o desejo de que este realizasse uma conferência evangelística, isto é, um culto evangelístico. Após alguma hesitação o ministro concordou, não sem antes observar que temia que poucos comparecessem. Marcou-se o culto para aquela mesma noite, em uma espaçosa moradia particular. Chegada a noite, reuniram-se mais pessoas do que poderiam acomodar-se na casa. Todos estavam silenciosos, até que passado algum tempo, um pecador prorrompeu em lágrimas, e pediu que se alguém soubesse orar, orasse por ele. Seguiu-se outro, e depois outro, e outro ainda, até que muitas pessoas de todas as áreas da cidade se encontravam sob a convicção de pecado. E o mais notável de tudo é que todas assinalavam o momento dessa convicção na hora exata em que o idoso homem orava em sua oficina. Seguiu-se daí poderoso reavivamento. Foi dessa forma que aquele homem idoso e gago prevaleceu e, como príncipe, manifestou o poder de Deus. Charles G. Finney. Implorei a Deus hoje durante horas, nos bosques, em favor das almas, e Ele nos dará. Reconheço o sinal do Senhor. Esta noite me serão dadas muitas almas. Confio em que a tua seja uma delas. Chegou a noite, e sobreveio um poder que eu nunca antes sentira. Clamores por misericórdia ecoavam pelo templo. Antes de terminar o sermão, caí de joelhos com muitos outros, a fim de implorar a salvação, um dos convertidos de T. Collins. Dirigi-me sozinho ao meu retiro, entre as rochas. Chorei muito e implorei ao Senhor que me desse almas. T. Collins. Passei a sexta-feira em jejum secreto, em meditação e em oração, rogando ajuda para o dia do Senhor. Meu sermão estava pela metade quando um homem soltou um grito. Diante desse brado minha alma se enterneceu. Prostrei-me a fim de orar, pois não era mais possível continuar pregando, devido aos clamores e lágrimas por todo o templo. Continuamos em intercessão, e a salvação foi outorgada. T. Collins. Ele se dedicou à oração. Bosques e lugarejos isolados se transformaram em recintos fechados. Nesses exercícios o tempo corria célere. Ele parava em lugares solitários a fim de orar, e o céu vinha ao seu encontro ali mesmo, de tal modo que as horas se lhe escoavam. Fortalecido no poder de tais batismos, ele se tornava ousado para anunciar a cruz, bem como disposto a carregá-la. Charles G. Finney. Propus que celebrássemos um pacto de orar em nossos aposentos, pedindo avivamento sobre a obra de Deus, que orássemos ao nascer do sol, ao meio-dia e ao escurecer, em nossos quartos, todos os dias durante uma semana. Depois disso, nós nos reuniríamos novamente para ver o que mais deveríamos fazer. Não foram utilizados outros meios, mas o desejo de oração imediatamente se derramou sobre os novos convertidos. Antes do término daquela semana, soube da parte de alguns deles que, quando tentavam observar esses períodos de oração, perdiam de tal maneira as forças que se tornavam incapazes de se levantar sobre os próprios pés, ou mesmo de ficar eretos sobre os joelhos, em seus quartos, e que alguns deles se prostravam no assoalho, e oravam com gemidos inexprimíveis, implorando pelos derramamentos do Espírito de Deus. O Espírito se derramava, e assim, antes de terminar aquela semana,
Todas as reuniões contavam com um grande número de pessoas. Houve intenso interesse pelas questões religiosas, na minha opinião, tanto quanto houvera em qualquer outro período durante o reavivamento. Charles G. Finney. Inúmeras vezes eu o vi descer as escadas, de manhã, após haver passado várias horas em oração, com os olhos inchados de tanto orar. Não demorava a fazer alusão ao motivo de sua ansiedade, dizendo: sou um homem de coração partido. Sim, é verdade, sou um homem infeliz. Não por mim mesmo, mas por causa dos outros. Deus me deu tal visão do valor imenso das almas que não sou capaz de viver se elas não estiverem sendo salvas. Ou, dá-me almas, pois de outro modo morrerei. David Brainerd. Aproximando-se o meio da tarde, Deus permitiu-me que lutasse ardentemente em intercessão por meus amigos. Mas, foi justamente ao começar a noite que o Senhor me visitou de maneira maravilhosa, em oração. Penso que a minha alma nunca passara antes por tal agonia. Não sentia nenhuma restrição, visto que os tesouros da graça divina se abriram para mim. Lutei em favor de meus amigos, pela colheita de almas, por multidões de pobres almas, e por muitos que eu pensei serem filhos de Deus. Mantive-me nessa tremenda agonia desde meia hora depois que o sol surgira no horizonte, até quase fazer-se escuro, e isso me deixou inundado de suor. David Brainerd. Retirei-me a fim de orar, esperando receber forças do alto. Nessa oração meu coração se expandiu consideravelmente, e de minha alma foi exigido tanto, que não me lembro de outra ocorrência igual antes, em minha vida. Encontrava-me numa agonia tal, e implorava com tanta intensidade e importunação que, quando me levantei dos joelhos, sentia-me extremamente fraco e debilitado. Quase não podia andar em linha reta, minhas juntas pareciam frouxas, o suor escorria pelo meu rosto e pelo meu corpo, e a natureza parecia prestes a dissolver-se. David Brainerd. A oração deve fazer parte de nosso trabalho, tanto quanto a pregação. Não está pregando de todo o coração, ao seu rebanho, aquele pregador que não ora por suas ovelhas. Se não prevalecermos perante Deus, para que o Senhor lhes dê arrependimento e fé, provavelmente não poderemos prevalecer perante eles, para que se arrependam e creiam. Richard Baxter. Diversos membros da igreja de Jonathan Edwards haviam passado a noite inteira em oração, antes de ele haver pregado o seu memorável sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. O Espírito Santo se derramou em ondas tão poderosas, e Deus se manifestou de tal maneira, em santidade e majestade, durante a pregação daquele sermão, que os presbíteros lançaram os braços ao redor das colunas do templo e clamaram: Senhor, salva-nos, que estamos caindo no inferno. Quase todas as noites tinha havido agitação entre o povo, e eu vira cerca de 20 pessoas serem libertadas. Creio que deveria ter visto mais ainda, mas até agora não pude encontrar quem se dedicasse à intercessão. Em 2 ou 3 lugarejos, houve gritos pedindo misericórdia, e diversas pessoas ficaram em estado de profunda aflição. William Branwell. Onde os resultados que ele desejava não se manifestavam em seu ministério, ele passava dias e noites quase constantemente de joelhos, chorando e pleiteando perante Deus. E deplorava especialmente a sua inaptidão para realizar a grande obra da salvação de almas. Quando não percebia qualquer movimento no templo, ele sofria, literalmente, agonias de parto de almas para que nascessem almas preciosas, até que via Cristo magnificado na salvação delas. Vida de John Smith. Se passares várias horas em oração, diariamente, verás grandes coisas. John Nelson. Tinha como regra sair da cama à meia-noite, e ficar sentado até as 2 da madrugada, orando e conversando com Deus. Em seguida dormia até as 4, e sempre se levantava a essa hora. Vida de John Nelson. Mostra-te constante em oração. Estudos, livros, eloquência, ótimos sermões, tudo isso nada representa sem a oração. A oração traz o espírito, a vida e o poder. Memórias de David Stoner. Descobri ser necessário começar às 5 horas da manhã e continuar em oração em todas as oportunidades, até às 10 ou 11 horas da noite. William Branwell. Precisaríamos, todavia, retroceder até esses poderosos homens do passado? Não haverá alguns, hoje, que queiram pedir a Deus que lhes dê o senso de responsabilidade pelas almas?
Será que na presente geração não desfrutaremos de reavivamento, em resposta à oração fiel, confiante, trabalhosa e prevalecente? Ou, nesse caso, Senhor, ensina-nos não como orar, mas antes, a orar. Deus de avivamento, venha a nós agora, é o teu nome que invocamos. Perdoa o nosso pecado e ouve a nossa oração, chuvas de bênçãos te imploramos. Deus de avivamento, sonda o nosso coração, torna-nos puros e imaculados, queima a escória e as impurezas, perdoa todos os nossos pecados. Deus de avivamento, torna-nos para que contigo possamos labutar. Ajuda-nos a orar, até que por fim teu grande poder possamos contemplar. Deus de avivamento, amor divino, tua alegria, em nós, vem lançar. Derrama teu espírito como antigamente, ao coração vem nulo derramar. Deus de avivamento, salva-nos, te rogamos. Que não pereça um pobre pecador. Faze-nos testemunhas de teu poder, pois muito humilde é nosso clamor.